Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sábado, 4 de dezembro de 2020. Faltam 8 minutinhos para a meia-noite do próximo domingo. É o seguinte, o meu vídeo vai ser rápido, ligeiro, apenas para constar que eu estou vivo, que ainda estou em evidência. Eu quero falar sobre a maneira como as pessoas tratam os pastores de hoje, que na verdade é uma negação. Os pastores de hoje, quase generalizado, porque na verdade é difícil a gente encontrar um pastor realmente que tem as mesmas qualidades que Jesus teve. E uma das maiores, ou a maior qualidade de Jesus, foi o quê? Foi o amor. Porque foi por amor que ele veio à Terra. Foi por amor que ele se submeteu a esse sacrifício de morte na cruz, ou na estaca de tortura, ou seja lá onde foi que ele morreu. O importante é que ele deu seu sangue por todos nós, pecadores aqui na Terra, e isto foi por amor. Não é verdade? E a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. É semelhante à fé. O amor agrada a Jesus, a fé agrada ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então fica esse trocadilho, mas tudo redunda para o mesmo lugar, que é do Pai e do Filho. Então, foi por amor que Jesus veio à Terra. Foi por amor que ele escolheu os seus discípulos, que tornaram-se os seus apóstolos, e foi por amor que ele deu sua própria vida pela humanidade. Essa humanidade, digamos assim de passagem, que não vale nada, absolutamente nada, porque o ser humano é pior do que animal irracional. O ser humano raciocina, o ser humano sabe o que vai fazer, o ser humano, ele mata por instinto, o animal mata por necessidade. O animal selvagem, mata por instinto para sobreviver. E o homem mata para roubar, nele não existe amor, o homem mata porque a mulher não quer mais ele, o homem mata porque teve uma discussão, um atrito com o vizinho ou com outro, o irmão mata o próprio irmão por ciúme, por despeito, por inveja, né? A mãe mata filho, filho mata mãe. Por quê? Porque falta amor. Pai mata filho, filho mata avô, avô mata neto, e assim por diante. Se tem um filho que é criado com a mãe e tem um vício, e a mãe não, ou a avó, seja lá quem for, não quer suprir com o seu vício, ele a mata. Isso é o quê? É falta de amor. Em vez de morrer por amor, mata por desamor. Com Jesus não foi assim. Com Jesus foi bem diferente. Ele deu sua vida por amor. E esse amor que ele passou para os outros que levam sua palavra avante foi de uma responsabilidade muito grande. Mas nem todos têm essa responsabilidade como devem ter. Porque o número de pastores hoje é muito grande e a maioria, sua maioria, eles pastoreiam
bodes, não ovelhas, porque são bodes, são lobos com pele de cordeiro. Onde está o amor desse povo? Debaixo dos pés. O amor que Jesus ensinou para eles está onde? Na ambição, na ganância, fazendo do Evangelho um meio de vida, um comércio, porque é o que está acontecendo nos dias de hoje. É difícil a gente olhar para um pastor sem associá-lo à esperteza, a um homem esperto, um homem ganancioso, um homem que visa aquilo que traz proveito material. É por isso, meus irmãos, que eu não sei mais em quem acreditar. Eu vejo na televisão, vejo no YouTube, pastores, pastoras que apontam o erro dos outros, diz que aqueles pastores, aquelas pastoras são mentirosos, são ladrões, são gananciosos, né? Que não sabe como dirigir a palavra, não sabe como dirigir um culto. Só ele parece-me que é quem sabe tudo. Só ela parece-me que é quem sabe tudo. Pastores apontando erros de outros pastores, pastoras apontando erros de outras pastoras, chamando-os de ladrões, de mentirosos, de gananciosos, de lobos, lobas, lobos sanguinários, como a gente vê por aí. Às vezes nem conhece bem a pessoa e já sai tagarelando, batendo com a língua nos dentes, dizendo coisas que não deve. Indevida só porque tirou algum pensamento negativo a respeito daquele irmão ou daquela irmã. Tenho visto alguns youtubers que se dizem pastoras que atacam muito a pastora Nadir. Ultimamente eu vi um vídeo de uma pastora, acredito que seja pastora, reclamando muito da pastora Nadir, chamando até de mentirosa, dizendo que ela estava tomada pelo demônio, que tudo quanto ela dizia e fazia era inspirada pelo Satanás. Quer dizer, uma pastora dizer isso de outra pastora, uma mulher que teve toda a sua vida pesquisando a Bíblia, olhando a palavra de Deus, seguindo os preceitos religiosos que Deus quer, que Deus ordena, como é que uma mulher dessa é taxada de demoníaca? Eu posso até voltar atrás do que estou dizendo. Porque lembrem-se do que chamaram Jesus. O que disseram de Jesus quando ele expulsava demônios? Disseram o quê? Este expulsa demônios pelos demônios. E Jesus disse, se eu expulso pelos demônios, se eu expulso demônios pelos demônios, por quem expulsa os vossos filhos? Uma pergunta inteligente, mas que naturalmente não teve resposta. A resposta que Jesus queria ouvir foi outra. E continuaram escarnecendo. O próprio Filho de Deus, que falava do reino do Pai Celeste, mostrou isso não só com palavras, mas como ações, como ação, curando cego, aleijado, ressuscitando mortos, dando vida, visão a quem não tinha. E foi taxado de filho de Beelzebu. Assim, essa irmã, que chama a irmã Nadir de demoníaca, ela deveria olhar o seu passado, deveria olhar o seu presente para poder entrar no seu futuro, tão incerto como é o nosso futuro. Todos nós temos um futuro incerto. Por mais que pensemos ao contrário, ninguém tem certeza do dia de amanhã. Absolutamente. Ninguém tem.
Porque nós saímos hoje de casa pela manhã e muitos não voltam mais para casa com vida. Muitos voltam dentro de um caixão, de um esquife. Assim é a vida. Pode ser velho, pode ser jovem, pode ser criança, seja lá quem for. A morte nos rodeia. A morte está sempre espreitando. A morte é o demônio que vive girando em torno de nós, procurando um para devorar. Então, porque nós vamos levantar a nossa mão, apontar o nosso dedo e falar mal do irmão, da irmã que mal conhece? Essa irmã que falou mal da irmã pastora Nadir, porque disse que ela viu anjas no céu, mulheres de cristais, entendeu? Ela censurou-a, como muitos outros censurou. E essa mesma que falou sobre isso, ela fez um vídeo, teve uma delas que fez um vídeo na escuridão, nas trevas. A gente só via o reflexo do óculo da mulher, dos óculos da mulher. E a língua maligna falando mal da irmã Nadir. E enquanto isso, a irmã Nadir fazia o quê? Orava por ela. E essa irmã parecia mais uma aparição demoníaca, porque o vídeo que ela fez foi totalmente uma tela escura. É como eu estava dizendo, apenas um reflexo, parecia um filme de terror. Me lembrei muito dos filmes de terror que eu costumo assistir, que eu gosto. Então aquilo veio à minha mente. E a língua dela ferina para ofender as pessoas. Ela não só ofendeu a irmã Nadir, como falou de outros também, que eram mentirosos. Ela disse que outra irmã também disse que a irmã Nadir xingava o pastor Júlio César. Ou melhor, não foi ela, eu volto atrás. Essa mesma irmã, se dirigindo a um certo cidadão, que ela disse que não ia citar o nome, essa que fez a live não, o vídeo nas trevas, disse que esse irmão, que ela não ia citar o nome, para não dar ibope, olha aí o egoísmo onde já começa. Para não dar ibope, ela não citaria o nome dele. Aí começa o quê? A ganância, a falta de altruísmo. Ela disse apenas que ele costumava xingar a irmã, as irmãs por aí, o irmão o pastor Júlio César. E ela acrescentou dizendo, era um sujo falando de um mal lavado. Se ela queria tanto defender o irmão pastor Júlio César, estava taxando ele de quê? De sujo. Porque se o irmão falava era um mal lavado, estava falando de quem? Era um sujo, aliás, estava falando de um mal lavado, o mal lavado falando de um sujo. Quer dizer, ela colocou os dois no mesmo patamar de sujeira. Tanta asneira ela falou. É por isso, meus irmãos, quando a gente abrir a nossa boca para falar, é preciso pensar muito bem no que vamos dizer, para que a pessoa seja bem recebido, né? Não atinja os outros pelo o nosso falar, que a nossa língua é uma espécie de peçonhenta. A Bíblia mesmo diz que a língua, a mesma que abençoa, amaldiçoa também. Então essa irmã, que mais parecia uma aparição fantasmagórica, demoníaca, satânica, disse tudo isso. Quer dizer, ela devia pensar melhor, ela sim é que devia pedir perdão por toda a maledicência, por tudo de mal quanto ela disse e pensou da outra irmã. Será que ela é alguma santa? Poderia ser, porque Deus disse, sejam santos como eu sou santo. Mas o santo tem amor no seu coração, como Jesus teve. Mas pessoas que falam mal do outro assim, que desdenha as pessoas, não têm amor ao próximo de maneira nenhuma.
Porque tenho certeza que se a irmã pastora, ou seja lá quem for, fosse uma irmã de sangue dela, ela jamais falaria, abria a boca para dizer tanta heresia, tantas asneiras. Eu acredito que Deus, como todos sabem, Deus não dorme, né? Deus não dorme, nem dormita. Se tem uma pessoa que pode julgar, é o próprio Criador. Ele vê a irmã, ele vê você, todos nós, porque está escrito assim: eu conheço, diz o Senhor, eu conheço todos os moradores da terra. Se você mora numa comunidade e diz que conhece todos os moradores, seus vizinhos, você sabe muito bem quem são eles. E assim não importa a grande quantidade de pessoas que tem nos 4 cantos do mundo, mas Deus os conhece um por um. Assim como ele disse que todos os nossos cabelos da nossa cabeça estão contados. E que nós daremos conta de toda palavra imoral, torpe, que sai da nossa boca. Então Deus conhece a todos nós, só a Ele cabe julgar. E principalmente um representante dele aqui na terra. Porque quem lê a Bíblia, quem prega o Evangelho, quem mostra Jesus como seu Salvador, verdadeiramente com sinceridade de coração, ele é bem observado pelo Criador. A irmã Nadir é uma delas. O pastor Júlio César é um deles. O irmão André Albuquerque ativo é um deles. O irmão José Paulo de Barros é um deles. O irmão Edir Macedo é um deles. O irmão Malafaia é um deles. R.R. Soares é um deles. Pastora, que tem muitas pastoras por aí, todos são conhecidos do Senhor Deus e cabe a Ele julgar a cada um deles no momento certo, dar o seu galardão terrestre ou celestial. Por isso, irmã, que combateu tanto a irmã Nadir, dizendo que ela estava sendo dirigida por uma tal de Iemanjá, por um santo chamado Oloxum. Santo não é Exu, porque esses santos que dizem santos de candomblé são Exus, são demônios. Todos eles têm um nome, entendeu? Existe uma hierarquia. É Satanás, é Lucifer, é demônio, é diabo. É uma hierarquia. Assim como tem anjos, arcanjos, serafins e querubins, tem demônios, satanases, diabos e Luciféis. Que, aliás, Lúcifer é o chefe de todos os demônios. Assim como Jeová Deus é o chefe dos anjos, de todos os anjos, Lúcifer é o chefe dos demônios. Para lembrar que Lúcifer foi um dia um anjo de luz, que esteve ao lado do Senhor Deus Todo-Poderoso, lá nos céus, mas que invejou o posto do Senhor Deus e, evidentemente, quis tomar o lugar dele, aí por isso foi expulso. E com ele uma legião de anjos que pensava igual a Lúcifer. E Lúcifer veio aqui para a Terra para fazer o quê? Para transformar a obra de Deus. Tudo de bom que Deus faz, ele quer fazer ao contrário. Mas tudo mesmo, o diabo quer fazer ao contrário. Então, qualquer coisa boa é relativa ao Senhor Deus. E qualquer coisa má, ruim, é relativa ao Satanás, a Lúcifer. Portanto, se você vive amargurado, você tem problema com outro irmão, chegue até ele e fale. Não fique divulgando assim abertamente para todo mundo ver, dizendo coisas que não deve, quando na verdade você tem tanto defeito e não olha isso. Viu? Todos nós temos. Então é preciso que primeiro olhemos os nossos defeitos, fazer como Jesus disse, tira a trave do teu olho
para poder tirares o argueiro do olho do teu irmão. Tira a trave. Isso é um mandado de Jesus. Porque naquele tempo já existiam pessoas assim, faladeiras, observadoras, que condenavam as atitudes das pessoas, quando na verdade eram errados, muito mais errados do que se possa imaginar. Foi preciso que Jesus alertasse eles todos dizendo: tira a trave do teu olho para poder tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como é que você, com a trave no olho, tem capacidade para tirar um argueiro do olho de uma pessoa? Não é verdade? É por isso que em todas essas coisas o amor está baseado, as coisas boas são baseadas no amor. O amor é o vínculo da perfeição, como está escrito na Bíblia. E foi por amor, repito, que Jesus veio ao mundo, que Jesus deu sua vida, o Senhor Jesus deu sua vida para nos salvar. Portanto, irmão, quando abrir tua boca para falar mal do teu irmão, lembra-te que o Senhor Deus está te observando, que tem uma legião de anjos ao teu redor, te observando, gravando tudo quanto estás dizendo, todas as palavras que saem da tua boca, todo tipo de acusação estão gravados. E será que tu és perfeita? Será que tu és perfeito ao ponto de ter a ousadia de falar mal do teu irmão, da tua irmã? Vai orar, pedir a Deus esclarecimento para ti, não para os outros, porque os outros já estão na claridade espiritual. Portanto, a irmã viu essas coisas, é porque Deus quis revelar a ela aquilo que não revelou para ti. Lembra-te, está escrito, aquilo que os olhos não viram, que ouviram não ouviram, e nem subiu ao coração, isto é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E lembre-se ainda que São Paulo foi arrebatado ao 7º céu. Se tem 7º, tem 8º, tem 9º, tem 10º e assim por diante. Mas Paulo chegou ao 7º céu. Tem 3º céu. E coisas que Paulo viu, não foi permitido dizer. As coisas espantosas, maravilhosas, terríveis que Paulo viu. Lembra-se do rio, que é aquele profeta Ezequiel, a visão que ele teve junto ao rio Quebar. Que visão horrível, que visão terrível aquela. Que cristão nenhum, ser humano nenhum, seria capaz de ver e permanecer de pé sem desmaiar. A descrição está em Ezequiel. Pegue a Bíblia, você faça uma pesquisa, leia Ezequiel, 1º capítulo, e veja a visão dos querubins, para você ver que coisa terrível é aquela aparição. E Deus está no meio daquelas coisas terríveis, daqueles seres horríveis. Entendeu? Um ser com 4 cabeças. Cabeça de homem, cabeça de águia, cabeça de leão e cabeça de boi. Os pés reluziam como bronze polido. Quem pode resistir isso? Se fosse a irmã pastora Nadir que tivesse essa revelação e dissesse para todos nós, como a tratariam? Como é que fariam? Como é que iam falar da irmã? Estava louca. Ia dizer que a irmã estava louca? Que ela estava com o demônio? Ezequiel, meus irmãos, não estava com o demônio, não. Aquilo que ele viu não era uma aparição demoníaca, não. Era o poder do Criador. Era o próprio Criador que estava ali no meio daqueles seres celestiais. Então,
Antes de você deduzir alguma coisa mal de alguém, pense muito bem em quem você é, o tipo de pessoa que você é, o que faz durante o dia, o que você diz durante o dia. Pense nisso para poder erguer seu dedo em direção a outro irmão ou outra irmã. Esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre.